Nos últimos dias, o município de Loures, no qual eu sou vereador eleito pelo Partido Chega, foi novamente notícia por causa das questões da habitação. Nós temos tido um problema de habitação espalhado por todo o país, existe falta de habitação e a esquerda apela cada vez mais à questão do edificado público e do investimento que o Estado deve fazer para dar casas às pessoas. Para falarmos concretamente naquilo que está a acontecer e falando no caso concreto de Loures, ao longo dos últimos anos, todos os bairros municipais que foram construídos, são construídos, as chaves são dadas e depois entra num processo de abandono total que teve como consequência uma dívida que existe da habitação municipal para com o município que ascende os 14 milhões de euros. Ou seja, para entendermos, são rendas sociais e rendas baixas nos bairros municipais que mesmo assim as pessoas não cumprem. E nós, no município de Loures, sempre tivemos bem claro que tínhamos que separar aquilo que são as pessoas que não pagam porque não podem, nomeadamente pessoas mais velhas, ou pessoas com deficiências, ou pessoas com dificuldades momentâneas para não poder pagar, daqueles que não pagam porque não querem e que à porta de casa nós tantas vezes dizemos que ostentam alguma riqueza e ostentam um bem-estar social e financeiro que não se coaduna com o facto de terem uma habitação municipal. O meu posicionamento pessoal enquanto vereador tem sido sempre muito claro e já como deputado municipal em mandatos anteriores, sempre tive um posicionamento que a Câmara Municipal e as câmaras municipais devem de facto ter um parque habitacional para habitação municipal, mas que seja transitório e temporário, ou seja, as pessoas por algum momento da sua vida tiveram uma dificuldade, aconteceu alguma desgraça que os levou para ficar no estatuto sem abrigo ou com dificuldades para poder fazer face às suas despesas, deve então a ação social da Câmara, em conjunto com a Segurança Social, trabalhar para existir uma situação provisória e transitória, garantindo que estas pessoas, através da ação social, a seguir são integradas no mercado de trabalho, vão trabalhar para que possam entrar no mercado de arrendamento que existe disponível e que não estejam ad eterno a viver nas casas da Câmara Municipal. Nós tivemos aqui algumas questões que foram interessantes para a bolha imobiliária que aconteceu na área metropolitana de Lisboa e que teve como consequência a forma como hoje em dia o parque habitacional é gerido. Uma delas prende-se com o facto de quando António Costa, o anterior Primeiro-Ministro, o ex-Primeiro-Ministro missionário, se apresentou como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que no seu último ano de mandato decidiu elaborar um projeto com Helena Roseta, que era o projeto conhecido, e era mesmo este o nome dele, Paga Primeiro e Reabilita Depois, que basicamente venderam ao desbarato tudo o que era imobilizado do Estado, os imóveis do Estado, e neste caso da Câmara Municipal, e que as entidades que compravam tinham o direito de fazer as obras e só depois de reabilitarem é que tinham que pagar o edificado. Aconteceu uma bolha imobiliária, uma especulação imobiliária absurda, edifícios comprados a 200, 300, 400 mil euros e vendidos por 10, 12, 15 vezes o valor, ou seja, usaram o nosso dinheiro e um bem que é público para poder permitir a especulação imobiliária. E aqui podem dizer, mas estás a atacar a propriedade privada? Não, o que eu estou a dizer é que o erário público, seja para privados, seja para quem for, não deve ser dilapidado da forma como foi. Mas ainda foi pior porque António Costa, nesse último ano de mandato, basicamente o que fez foi pegar nas casas todas que tinha da Gevalis e dilapidou de tal forma e vendeu ao desbarato de tal forma tudo o que era a habitação municipal, com o único objetivo de chegar ao final desse ano e ter superávit nas contas da Câmara Municipal e com isto apresentar-se à candidatura a Primeiro-Ministro. Tudo isto teve uma influência determinante na área metropolitana de Lisboa e os bairros municipais continuaram a ser uma grande aposta da esquerda com a justificação de que era um princípio do Estado Social. Bom, o que acontece é que, falando em casos concretos, nomeadamente naquilo que eu conheço melhor, que é o município de Loures, existiram bairros como, por exemplo, a Quinta da Fonte ou a Quinta do Mocho, que acabaram por entrar nestes programas de realojamento de todas as pessoas que achavam que preenchiam requisitos e que poderiam entrar dentro dos bairros sem qualquer critério, não houve controle da forma como isto foi feito, e eu denuncio, continuo a denunciar há uma série de anos, que dentro de alguns bairros, nomeadamente na Quinta da Fonte, várias pessoas assumiram que o contrato era delas, fizeram o contrato supostamente e alegadamente por cumprir os requisitos junto da Câmara Municipal,
mas que se hoje fizermos um levantamento, que eu peço há muito tempo que a Câmara Municipal o faça, se fizéssemos um levantamento para perceber se a pessoa que tem o contrato com a Câmara Municipal é quem de facto habita a casa, chegamos à conclusão que existem muitas, mas muitas casas que são, que pertencem à Câmara Municipal e que são habitação municipal e que são hoje em dia usadas claramente por pessoas que, por não conseguirem entrar no mercado de arrendamento, entram neste mercado de arrendamento ilegal e paralelo, que é os senhorios de que a quem eles pagam a renda não são mais nem menos do que quem tem um contrato com a Câmara. Ou seja, eu a determinada altura da minha vida tenho, por exemplo, um problema, tive direito a uma habitação municipal, entretanto eu tomo conta da habitação municipal, mas como não quero viver na habitação municipal, porque na realidade eu não teria direito a ela, porque eu até tenho rendimentos acima da média, e portanto o que acontece é que eu vou subarrendar a alguém que não consegue entrar no mercado e portanto faz este arrendamento. Ou seja, os bairros municipais, nomeadamente em Loures, estiveram durante muito tempo afetos e sob a alçada de máfias que controlam todo este mercado imobiliário. Em determinados bairros, nomeadamente o bairro da Cara, o bairro da Torre, etc., nós tínhamos situações, que é aquela que vem a público nos últimos tempos, que nós já sabíamos há muitos meses e sabemos, em alguns casos, que até há muitos anos existe gente a viver abaixo do limiar da pobreza, nas garagens, nas caves, espaços que são municipais e que até hoje evitou-se ao máximo de emitir ordens de despejo e retirar as pessoas destas condições, porque existia sempre o medo e o estigma de virem dar razão ao Chega, dizer que o Chega é populista, ou que o Chega é xenófobo, ou que o Chega é racista. É sempre muito fácil, mas obviamente depois, constatando os factos daquilo que acontece nos bairros municipais, percebíamos claramente que o Chega tinha razão da forma como está completamente ao abandono. Eu sou completamente contra esta forma de gerir a habitação municipal. Acho que de facto que temos que ter mão pesada, não num princípio de não estamos aqui atrás de ninguém por forma a penalizar, seja o indivíduo A, o indivíduo B, o indivíduo da cor A ou da cor B, do credo religioso A ou B, não é essa a situação. É uma situação de direitos iguais, deveres iguais, e portanto não podemos continuar com esta situação da forma como está e do abandalhar totalmente da habitação municipal. Há uns anos atrás existia uma situação que eram os desdobramentos, e os desdobramentos não eram mais nem menos do que um casal que entretanto tinha filhos e que chegava a determinada altura, os filhos ficavam com o direito da casa municipal por terem vivido ali muito tempo, mas se entretanto casassem e organizassem uma nova família, existiam os desdobramentos de os próprios filhos daqueles que viviam em habitação municipal terem direito à habitação municipal pela mera causa da vida de terem feito parte daquela família. Felizmente isso acabou, mas no entanto existem listas de espera de pessoas no município de Loures que ascendem às 1000 pessoas. E nesta listagem a Câmara Municipal escuda-se e não quer dizer o que é que está a acontecer na realidade e quantos deles são imigrantes ilegais e quantos deles são pessoas que, inclusive, algumas associações claramente conotadas com a extrema-esquerda têm apelado às pessoas no município de Sintra, no município de Oeiras, no município da Amadora, para se deslocarem para o município de Loures, porque à partida seria muito mais fácil poderem ter habitação. Isto teve uma consequência da obrigatoriedade de mandar abaixo diversas barracas, de fazer estas ordens de despejo nas caves e nas garagens dos prédios municipais, onde as pessoas foram entrando numa lógica de sobrevivência. E chegamos então ao final da questão. Para além do problema habitacional que aqui estamos a gerar, isto não é mais nem menos do que o Chega tem alimentado e tem alavancado constantemente. E quando dizem, vocês alimentam muito esta questão, alimentamos e continuaremos a alimentar para chamar a atenção às pessoas. A imigração descontrolada tem obviamente uma consequência em problemas sociais, não só na questão da habitação, também na questão da justiça, no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, porque obviamente se nós não conseguimos resolver o problema que temos dentro de casa para os portugueses, mais complexo se torna quando temos estes fluxos de migração que, estando ilegais, terão uma consequência direta na subcarga e no sufoco que fazem dentro dos serviços sociais. Esta forma de gerir, nos anos anteriores, tinha sido sempre muito na lógica do Partido Comunista e mesmo do Partido Socialista, com o apoio e beneplácito do Partido Social Democrata, que era a lógica do mais investimento do orçamento municipal ou do orçamento do Estado para criar mais bairros municipais. Nós não precisamos de colocar as pessoas em guetos nem criar bairros municipais. Nós basicamente o que precisamos
é ter uma política de imigração controlada e uma boa gestão do bairro municipal. Portanto, os bairros municipais fazem sentido sim, desde que de uma forma controlada e as casas bem entregues para quem realmente precisa e que a sociedade reconhece como alguém entre os seus pares que necessita, por determinada altura do tempo, para estar, e de uma forma transitória, como já referi, para estar dentro daquelas casas. Tudo demais que se possa fazer cria, obviamente, um sentimento de injustiça, porque os portugueses, para poder ter habitação, têm que recorrer a empréstimos, têm que recorrer a capitais próprios, mas dificilmente têm acesso a esta habitação. E quando têm acesso a esta habitação, muitas vezes não nas mesmas condições em que têm sido aplicadas àqueles que estão a vir de fora ou àqueles que, sendo de cá, sendo portugueses nascidos e criados cá, estão com sinais exteriores de riqueza que não se coadunam com o princípio da entrega da casa municipal. E, portanto, acho muito bem que os municípios todos comecem, de facto, a apertar a malha, que se perceba claramente que um dos primeiros impactos que nós temos que ter na habitação municipal é que a habitação municipal tem que ser bem gerida, porque aquele bem é de todos e não pode ser dado à debandada da forma como tem sido até aqui, porque claramente acaba por ser patrocinar um tipo de habitação que em última instância coloca até muitas das pessoas numa lógica de quando nos vêm dizer mas vocês são muito pouco humanos ao estar a colocar as pessoas na rua. Falta de humanismo passa muitas vezes. Existe, por exemplo, na Quinta da Fonte, um prédio que é conhecido na Câmara Municipal de Loures que se chama o Prédio dos Solteiros. O Prédio dos Solteiros, durante muito tempo, tinha dentro de cada habitação 20 a 30 pessoas a viver por habitação. E, portanto, não é esta a solução da habitação, não é esta a situação de estar a colocar as pessoas tipo colmeia, toda a gente a viver dentro da mesma casa, sem qualquer salvaguarda de segurança, de higiene ou de outra. E, portanto, é verdade que existe gente, muita gente, e a maioria nos bairros municipais, que até é gente de trabalho, mas há muita gente que se aproveita destas fugas para a frente e destas aberturas que existem na falha da legislação para poder usar aquilo que é o erário público, e os bairros estão claramente entregues a máfias que acabam por fazer uma exploração clara e evidente daqueles que são os mais necessitados, com vendas de chaves, e em última instância acabam por acontecer situações que estão declaradas publicamente, que é a situação da cama quente. A cama quente não é mais nem menos do que as pessoas não terem dignidade, não terem direito à casa e estarem a partilhar com outra pessoa uma cama, em que aquele que trabalha de dia dorme naquela cama durante a noite, porque um que trabalha à noite dormirá na mesma cama durante o dia, e há casos desses relatados que andam entre os 100 e os 150 euros para dividir a cama. Portanto, ordens de despejo para aquilo que injustamente esteja a acontecer, não permitir que existam pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza e quase numa lógica de escravatura, e não vale a pena a extrema-esquerda vir, nomeadamente o Bloco de Esquerda, com associações, encapotadas como sendo associações simpáticas e maravilhosas para aqueles que eles defendem que devem ter o direito à casa e o direito à habitação como está previsto na Constituição, mas a única coisa que estão a fazer é encurralar estas pessoas para dentro dos bairros e a criar um problema. Há aqueles que lá estão e que trabalham e que já estão legalizados, e há aqueles que diariamente fazem pela vida para conseguir cumprir as suas obrigações perante a Câmara, e todos os outros que eles estão a tentar meter nos bairros a criar um problema claro. Chegamos ao final e tentamos perceber o porquê de fazer isto, porque é que querem tanta gente cá. Basta estarmos um bocadinho mais atentos à forma como a lei da nacionalidade foi mexida, como as pessoas adquirem direitos para poder votar em Portugal, e se calhar podemos chegar à conclusão o porquê da importância daqueles partidos que estão a desaparecer e cada vez a ter menos impacto junto do eleitor, porque é que precisam de criar novas franjas de eleitores. Mas isto é o Chega a especular. Pesquisem no Google Bernardino Soares, que era o ex-presidente da Câmara Municipal de Loures. Até tenho grande consideração pessoal por ele, mas politicamente não tenho, porque obviamente ele é do Partido Comunista e eu sou do Chega, mas pessoalmente até temos uma boa relação. Mas pesquisem no Google Bernardino Soares a falar com imigrantes durante as eleições legislativas agora realizadas e a tentar convencer a dizer que o PCP não faz distinção entre os estrangeiros e outros, e por isso que é importante é que venham para o PCP. O PCP vai perdendo cada vez mais a sua margem de manobra e os seus militantes, e por isso já está a tentar cativar o eleitorado no outro lado. É uma consequência daquilo que tem estado a acontecer, que é também um paralelismo idêntico que está a acontecer no Bloco de Esquerda, principalmente na área metropolitana de Lisboa. Muita atenção, os bairros municipais de facto são importantes, mas em determinada altura da vida, em determinada conjuntura, de forma transitória e temporária, e de facto para aqueles que precisam, e por isso separemos de uma vez por todas aqueles que não pagam porque não querem,
daqueles que não pagam porque não podem e os que não pagam porque não querem, pura e simplesmente é andar daqui para fora.